Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais este culto nosso de quinta-feira. Culto no qual nós continuamos as nossas reflexões, os nossos aprendizados com Moisés, nessa série que nós estamos fazendo chamada Moisés e a Nossa Caminhada com Deus. Nós estamos aprendendo sobre a nossa caminhada juntamente com a caminhada de Moisés. E para isso, hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 4, versos 1 a 17, onde o texto bíblico diz assim: Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isto na tua mão? Moisés respondeu: Um cajado. Então o Senhor lhe ordenou: Joga-o no chão. Ele o jogou no chão, e ele transformou-se em uma cobra, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se no cajado de novo, para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor: Agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: Coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo, e quando a tirou, ela estava como o resto de seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses dois sinais, nem atenderem a tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes e nem agora que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, peço que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Assim, ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás esta vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Na quinta passada, nesses nossos estudos, nós vimos a primeira parte do chamado de Moisés, quando o Senhor apareceu a ele numa sarça ardente e o chamou para realizar essa missão de libertar o povo hebreu que estava escravo no Egito. Moisés vivia no Egito antes, mas ele teve que fugir do Egito para essa terra de Midian, justamente por causa de um assassinato que ele tinha cometido lá. Em Midian ele se casou, constituiu família e agora ele era pastor de ovelhas nos rebanhos do seu sogro. A vida dele foi bem normal até ali, até o dia que o Senhor apareceu para ele nessa sarça ardente e o chamou para sua obra. O chamou para voltar ao Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. Hoje nós percebemos na quinta-feira passada que Moisés teve um pouco de medo dessa missão. Moisés começou a criar algumas dificuldades, demonstrar ao Senhor alguns problemas, alguns motivos pelos quais não era uma boa ideia que ele fosse enviado ao Egito. A primeira dificuldade que Moisés apresentou, por exemplo, era o seu péssimo currículo pessoal. Eu, Senhor, como assim? Eu sou um fugitivo. Quem sou eu para voltar para o Egito e colocar o dedo na cara do faraó e dizer que ele deve libertar os hebreus da escravidão? O Senhor respondeu para ele: Moisés, não se preocupe, porque eu estarei com você. Moisés ainda tenta objetar mais uma vez. Mas Senhor, o Senhor sabe que eu não sou respeitado nem pelos próprios hebreus, eles não vão me levar a sério quando eu chegar lá do nada dizendo que eu cheguei para libertá-los. E quando eu chegar e disser isso para eles, e eles desconfiarem de mim, perguntarem em nome de quem eu estou me apresentando a eles, o que eu devo dizer? E o Senhor disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou, te enviou. E o Senhor ainda deu o seu santo nome para Moisés, Yahvé.
Agora, no texto que nós lemos, Moisés continua tentando dissuadir o Senhor, criando dificuldades, apresentando motivos pelos quais ele não deveria ser aquele enviado. Ele diz: Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Eles vão dizer que eu inventei tudo isso, essa história da sarça ardente, que o Senhor não apareceu coisa nenhuma e que eu inventei esse negócio do seu nome. O Senhor então olha para ele, o Senhor diz para ele: Moisés, o que é isso que você tem aí nas mãos? Moisés respondeu: meu cajado, Senhor. Todo pastor de ovelhas carregava um cajado naquela época para o manejo justamente do rebanho. O Senhor diz então: joga esse cajado no chão. Quando ele joga no chão, o cajado se transforma em uma cobra. E para quem acha que não se tratava de uma cobra de verdade, o texto faz questão de dizer que era sim uma cobra de verdade, tão real que Moisés teve que dar uma escapada dela para não ser mordido. O Senhor então diz a Moisés: agora pega a cobra pelo rabo. Quando ele pega a cobra, ela se transforma novamente no seu cajado. O Senhor disse mais: Moisés, agora coloca a mão no seu peito por dentro da sua túnica. Quando ele coloca, ele diz: agora tire. E quando ele tira, a mão de Moisés estava leprosa. O Senhor diz: põe de novo dentro da sua túnica. Moisés põe. E quando retira, a sua mão estava curada novamente. Mas Moisés, se ainda assim eles não acreditarem nesses dois sinais, você pega um pouco de água do rio e derrama sobre a terra seca. E essa água derramada se transformará em sangue bem diante dos olhos deles. Veja, aqui a gente precisa abrir um parênteses para entender bem o que significa esses 3 sinais que o Senhor está dando para Moisés. Nós temos que entender o simbolismo que está por trás desses 3 sinais. O primeiro simbolismo importante é entender o que a serpente significava na cultura egípcia. Na cultura egípcia, a serpente representava a sabedoria que cura. Uma das deusas do panteão egípcio era Meretseger. Meretseger era uma deusa que era representada em alguns momentos por uma serpente com cabeça de mulher, em outros momentos como uma mulher com cabeça de serpente. Essa deusa representava para os egípcios a sabedoria para encontrar cura para as doenças. Meretseger era uma deusa da cura. E aí você precisa se lembrar que naquela época os egípcios tinham uma das medicinas mais avançadas da época. É por isso que até hoje a serpente é considerada um dos símbolos da área da saúde. Os egípcios se orgulhavam da sua medicina e eles acreditavam que os seus conhecimentos avançados se davam justamente porque eles adoravam essa deusa Meretseger. Então, veja o que significa aqui o texto que lemos. No texto do Êxodo, o Senhor transforma o cajado de Moisés em uma serpente e depois transforma a serpente de volta em cajado. Esse é um simbolismo para demonstrar o Senhor que está por trás desse sinal que está sendo realizado é muito mais poderoso do que uma serpente, é muito mais sábio do que uma serpente, porque ele consegue transformar uma serpente, consegue transformar o que ele quiser em uma serpente e transformar uma serpente no que ele quiser. Não é a serpente que detém toda a sabedoria e toda a cura. É o Senhor que é capaz de transformar uma serpente, esse sim que tem toda a sabedoria e toda a cura no poder das suas mãos. Esse Senhor que está operando um sinal por meio de Moisés é muito mais poderoso do que as serpentes de vocês. Se ele quiser, ele cria uma serpente de um pedaço de pau. E se ele quiser, ele transforma a serpente de novo em um pedaço de madeira. Quando o Senhor dá a Moisés esse sinal da serpente, ele está comunicando às pessoas: eu sou o Senhor de toda sabedoria. Sou eu que sou o Senhor de toda saúde e de toda a criação. Eu sou aquele que detém todo o poder e toda a sabedoria nas minhas mãos. O segundo simbolismo que a gente tem que entender bem é justamente o simbolismo da lepra. A lepra era a doença mais temida da época. Ainda que a medicina dos egípcios fosse tão avançada, eles não tinham a cura para várias doenças de pele, que no Antigo Testamento elas são conhecidas por esse termo genérico lepra. Só o que os egípcios e os povos da antiguidade sabiam é que essas doenças de pele, que eles denominavam genericamente de lepra, eram altamente contagiosas e se espalhavam com muita facilidade entre as pessoas. Assim, a única maneira que existia na época de prevenir
que essa doença se espalhasse, era pegando aquela pessoa que tinha desenvolvido essa doença e afastá-la completamente do convívio social. Era tirá-la de casa, tirá-la da vila, da comunidade, se fosse preciso da cidade em que ela morava. E ela passava a viver assim nos arredores da cidade, em tendas ou em cavernas, completamente afastada do convívio social. Provavelmente para sempre, porque, como eu disse, não havia cura para essas doenças denominadas de lepra. Era a única maneira como eles tinham para evitar que uma comunidade, uma vila ou uma cidade inteira fosse dizimada e contagiada por essa doença. Então note o quanto essa lepra era cruel. Como se não bastasse estar doente, a pessoa era afastada de todo o convívio, tendo que morar completamente isolada dos outros. Por isso os povos da antiguidade tinham muito medo da lepra. Quando o Senhor dá a Moisés o sinal da lepra na mão, ele está comunicando às pessoas: vocês estão vendo como eu realmente sou o Deus de toda a sabedoria? Eu sou o poder de toda a saúde, tanto da doença quanto da cura? Eu tenho poder, inclusive, sobre essas doenças que vocês não têm cura. Essas doenças que a deusa de vocês não é capaz de dar uma cura para vocês. Mas veja, o terceiro simbolismo é o simbolismo da água transformada em sangue, o simbolismo do terceiro sinal. Você deve ter aprendido nas suas aulas de geografia do ensino fundamental que o Egito nasceu e se desenvolveu às margens do grande rio Nilo, não é? A economia e a vida do Egito giravam em torno das águas do Nilo, que serviam tanto para a pesca quanto para a agricultura, porque serviam para irrigar a terra. Além disso, os ciclos de cheia e vazante do Nilo fazia com que suas margens fossem extremamente férteis ao longo de toda a sua extensão para a agricultura. Foi baseado nisso que o Egito enriqueceu e foi um império tão importante por tanto tempo na antiguidade. As águas do rio Nilo eram símbolo de vida para os egípcios. Eles sabiam muito bem que sem água não há vida. Sem água não havia Egito. Assim, quando o Senhor dá esse sinal para Moisés de transformar a água do rio em sangue, o Senhor estava comunicando às pessoas: eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor que tem poder sobre as águas, aquele que pode transformar a vida de vocês em morte. Os sinais que o Senhor estava dando para Moisés, que ele deveria demonstrar para os hebreus primeiro e depois para o faraó e para os egípcios, eram absolutamente inequívocos. Este que estava se manifestando nesses sinais através de Moisés é o Senhor de toda sabedoria, é o Senhor de toda criação, é o Senhor de toda saúde, é o Senhor de toda a vida. Os hebreus não tinham o que temer, e os egípcios não deveriam brincar com o Senhor. Ainda assim, apesar disso tudo, apesar desses três sinais tão fantásticos e tão simbólicos, tão importantes, Moisés ainda não sente confiança e continua tentando criar dificuldade para convencer o Senhor a não enviá-lo e enviar outra pessoa. Senhor, sabe como é, né? Eu não sou bom em falar em público, eu tenho a língua meio pesada. E aí o Senhor responde: Moisés, não fui eu que criou todas as coisas? Não fui eu quem criou a boca e quem criou a língua? Não foi eu quem deu a vocês, seres humanos, a capacidade de ouvir e de falar? Não sou eu quem concede essa capacidade a quem quer? Então não esquenta a cabeça com isso, porque eu vou te dar as palavras que você deve dizer e a capacidade de dizê-las da maneira correta. Moisés então percebe que a sua estratégia não está dando muito certo. Então ele finalmente abre o jogo. Ah não, Senhor, manda outro. E aí o Senhor se irrita com Moisés e sobe o tom com ele. Moisés, para de corpo mole. Eu vou quebrar seu galho, tá bom? Eu vou mandar seu irmão Arão com você e você vai falar para ele o que eu te disser e aí ele vai falar em público por você. Assim como Deus fala com os profetas e os profetas repassam a mensagem para o povo, assim também vai ser você com ele. Nós vamos fazer um telefone sem fio. Eu falo no seu ouvido, você fala no dele, ele fala para as pessoas. E sem mais, Moisés. Agora pega esse cajado, junta sua família e pé na estrada. E o texto continua dizendo que Moisés fez exatamente isso. Juntou suas coisas, pegou sua família, seus filhos e sua esposa, despediu-se dos parentes e foi
para o Egito. Eu acho muito interessante nesse texto nós pensarmos na insistência em Moisés em não ir cumprir a missão que o Senhor deu para ele. Moisés usa aquela estratégia que a gente às vezes usa, né? Quando alguém pede alguma coisa pra gente que a gente não quer fazer, a gente às vezes não tem coragem de dizer não na cara da pessoa, e aí a gente fica criando dificuldades e arrumando motivos, desculpas na verdade, para não fazer aquilo, não é? Na primeira fala, por exemplo, que você encontra no capítulo 3, verso 11, Moisés argumenta que ele não era a pessoa mais indicada porque ele não era ninguém, ele era um Zé Ninguém. Na sua segunda fala, capítulo 3, verso 13, Moisés responde, relembra que ele não era respeitado entre os hebreus, ele não tinha autoridade, ele não tinha um bom nome entre os hebreus. Na terceira fala, capítulo 4, verso 1, o texto que nós lemos agora, Moisés afirma que os hebreus não acreditariam nele porque ele, sendo um desconhecido, a sua palavra não teria força no meio do povo. E na quarta fala, no quarto argumento, capítulo 4, verso 10, Moisés argumenta que não sabe nem falar em público direito. E aí, só por fim, Moisés abre o jogo, demonstrando que ele não queria mesmo ir de jeito nenhum. Eu acho que nessas falas a gente percebe uma coisa muito clara em Moisés. Toda a sua baixa autoestima, todo o seu derrotismo, todo o seu sentimento de inadequação e todo o seu sentimento de impotência. O quanto Moisés se sente incapaz, inadequado e insuficiente para a obra, para a missão que o Senhor estava dando para ele. Quando Moisés tentou fazer pela primeira vez alguma coisa contra a opressão dos hebreus, não deu certo. O tiro saiu pela culatra e no final ele perdeu tudo o que ele tinha. O fracasso dessa experiência passada, dessa primeira tentativa, pelo jeito gerou muito medo e muita insegurança no coração de Moisés. E por isso ele cria que ele não era a pessoa mais indicada para a missão. Na verdade, ele tinha certeza que ele não era a pessoa mais indicada para tudo aquilo. Agora, sabe o que eu acho mais interessante nisso? É que Moisés estava absolutamente correto nesse pensamento. Humanamente falando, Moisés não era mesmo nem de longe o mais indicado para essa tarefa que o Senhor estava dando. Moisés era um assassino fugitivo do Egito que não era bem visto por nenhum dos dois povos. Ele nunca teve o respeito dos hebreus por ter crescido e sido educado como um egípcio. E, além de tudo, agora ele tinha cometido um assassinato, fugido para uma terra estrangeira, Midian, se casado com uma estrangeira, uma midianita, coisa que os hebreus não suportavam na época. E como se não bastasse tudo isso, Moisés também não tinha o respeito dos egípcios, porque ele era hebreu de nascimento, porque ele tinha cometido um assassinato no seu passado e porque ele era pastor de ovelhas, essa profissão que os egípcios desprezavam e consideravam indigna. E como se não bastasse tudo isso, ele não tinha o respeito de nenhum dos dois povos, ele nem era um orador carismático. Do ponto de vista humano, Moisés era mesmo a pior escolha que o Senhor poderia fazer. Moisés é aquela pessoa que, se vivesse hoje em dia, as pessoas diriam que ele era um perfeito perdedor, um fracassado. Alguém que tinha tudo, que era um príncipe da nação mais rica da época, mas acabou perdendo tudo, desperdiçando toda a sua vida por causa de um ato de impulsividade. Realmente havia muitas fraquezas, muitos problemas com o currículo de Moisés. Humanamente falando, seria muito mais racional se o Senhor escolhesse alguém que não tivesse um crime no passado, tivesse uma boa reputação, já fosse uma liderança reconhecida entre os hebreus e que tivesse pelo menos experiência em falar em público. É compreensível o medo, a reticência de Moisés de cumprir a missão que está sendo dada. Ele não era nem de longe a pessoa mais indicada para aquilo tudo. Mas ainda assim, o Senhor o quer na missão. Se por um lado é impressionante a insistência de Moisés em não querer ir, é ainda mais impressionante a insistência do Senhor em fazer questão que seja Moisés o seu enviado ao Egito. Se Moisés tem 1 milhão de motivos, ou melhor, 1 milhão de desculpas para não ir, o Senhor tem 1 bilhão de motivos pelos quais ele quer que Moisés vá. Se Moisés tem 1 milhão de problemas, o Senhor tem 1 bilhão de soluções para cada um dos problemas que ele apresenta. Sabe aquela situação, como eu mencionei agorinha,
em que você não quer fazer algo e fica criando um monte de problema para dar desculpas para não fazer aquilo. E aí vem aquela pessoa insuportável e fica dando soluções para os problemas, como que jogando na sua cara que não há problema nenhum, é você que está inventando desculpas para não fazer aquilo, é só má vontade sua. Então, é essa mesma abordagem que o Senhor faz com Moisés. Quando Moisés diz na sua primeira fala que ele não era a pessoa mais indicada para aquela missão, porque ele era um Zé Ninguém, o Senhor responde: sim, Moisés, mas não tem problema nenhum porque eu vou com você. Quando na segunda fala Moisés relembra que ele não era respeitado entre os hebreus porque ele não tinha autoridade, ele não tinha um bom nome entre os hebreus, o Senhor responde: também não tem problema nenhum, Moisés, porque você não vai no seu próprio nome, você vai no meu nome. Você não vai sob sua própria autoridade, você vai sob a minha. Quando na terceira fala Moisés diz que os hebreus não acreditariam nele porque a sua palavra não teria força no meio dos hebreus, o Senhor diz: também não tem problema nenhum, porque você não vai pela sua própria força, pelo seu próprio poder, mas pelo meu poder. E o Senhor dá a ele os 3 sinais que ele deveria realizar no meio das pessoas. Quando ainda na quarta fala, Moisés argumenta que não sabe falar em público, o Senhor responde: Moisés, também não tem problema nenhum com isso, porque você não vai falar as suas próprias palavras, mas você vai falar as palavras que eu te der. No frigir dos ovos, serei eu que estarei falando através de vocês, de você. E aí, quando por fim Moisés abre o jogo, pede para não ir de jeito nenhum, o Senhor responde: Moisés, chega. Olha só, o problema não é que você não tem condições de realizar a obra. Eu estou te dando aqui todas as condições para realizá-la. O problema é que, traumatizado pela sua experiência no passado, você está inseguro, Moisés. Mas eu vou mandar o seu irmão Arão com você, para que você se sinta um pouco mais seguro. O que Moisés não estava conseguindo entender aqui, mas que o Senhor está deixando muito claro com essa sucessão de respostas, é o seguinte: Moisés, você não precisa ter medo de ir, porque dessa vez vai ser tudo diferente. Se no passado você falhou, é porque você agiu sob a sua própria vontade, pelas suas próprias forças, debaixo da sua própria impulsividade. Mas agora tudo vai ser diferente, porque você não vai mais pela sua vontade nem pelas suas forças, mas você vai pela minha vontade, pelas minhas forças, debaixo da minha autoridade e do meu poder. É interessante que com as respostas que o Senhor dá para Moisés, ele diz: olha, Moisés, você realmente não é a pessoa mais indicada para essa obra. Eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas não tem absolutamente nenhum problema com isso. Porque no final das contas, não é por sua causa que a obra vai ser realizada, mas é por minha causa. Você não tem em si mesmo as capacidades para realizar essa obra, mas não tem problema nenhum com isso, porque não são as suas capacidades que vão garantir o sucesso dessa obra, é o meu poder que garantirá a vitória. As suas capacidades já se mostraram insuficientes mesmo. Quando você agiu por conta, você só fez besteira. Mas agora tudo vai ser diferente, porque você está em mim e eu estou com você e eu agirei através de você. No frigir dos ovos, não é você quem vai libertar o povo, mas eu que realizarei essa obra através de você. É interessante notar que essas respostas do Senhor são completamente diferentes do que a autoajuda humanista daria nesses nossos dias, não é? Enquanto a autoajuda diz: vai com tudo, você dá conta, confie em si mesmo, você consegue, você é o máximo, a palavra do Senhor diz algo completamente diferente. A palavra do Senhor diz: não, você não dá conta de tudo, então não confie em si mesmo. Confie no Senhor. Confie no Senhor e apenas no Senhor. E veja como isso é importante para as nossas vidas. Veja como isso faz toda a diferença no final do seu dia. Quando Moisés foi para cima do problema da opressão dos hebreus pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade, confiando em si mesmo, ele só fez besteira. Ele estragou tudo e perdeu tudo que tinha. Mas agora que ele estava indo pela vontade do Senhor, comissionado pelo Senhor, debaixo da autoridade do poder do Senhor, ele podia ir confiante, porque a vitória estava garantida.
Esse texto de Êxodo está nos ensinando que confiar em nós mesmos só nos trará derrota no longo prazo. Mas confiar no Senhor é que nos trará verdadeira vitória. Por isso, nós devíamos abandonar essa prática que alguns têm, inclusive alguns cristãos têm, de acordar, olhar para o espelho e dizer: eu posso, eu consigo, eu sou o máximo, eu confio em mim mesmo. E nós devíamos acordar, na verdade, olhar no espelho e dizer: não, eu não confio em mim mesmo, mas eu confio no Senhor porque Ele é a minha força e a minha salvação. O sábio nos ensina isso lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 7. Esse texto, o sábio diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse texto diz que nós devemos confiar no Senhor e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Você entende o que esse verbo diz? Estribo é aquela parte da sela do cavalo em que nós colocamos os pés, colocamos um dos pés para elevar o nosso corpo e assim jogar o pé para o outro lado do cavalo. Quando o texto diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, é não confiar no próprio entendimento, não colocar o peso do nosso corpo, da nossa vida, sobre o nosso próprio entendimento. O nosso próprio entendimento não é forte, não é firme, não é sólido o suficiente para suportar o peso das nossas vidas. Mas antes o sábio diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Só o Senhor é base forte o suficiente para você estribar o peso da sua existência. Por isso que o sábio continua e diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Busque-o, traga o Senhor para todos os teus caminhos e Ele vai endireitando o teu caminhar, o teu caminho. Não seja sábio aos teus próprios olhos, não se ache o máximo, não se ache capaz, não se ache autossuficiente, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse texto não diz que a gente deve acordar todos os dias inseguro e sem confiança, mas ele diz que nós devemos confiar na coisa certa. Acorde todos os dias e vá para cima da vida confiantemente, mas não confiado em si mesmo, confiado no Senhor que nos ama e cuida de nós. É por isso também que o profeta Isaías diz lá em Isaías 26, verso 4: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Somente o Senhor, está dizendo o profeta, é a rocha eterna na qual nós podemos depositar completamente a nossa confiança e fundamentar as nossas vidas. E aí, é nesse ponto em que o texto bíblico nos deixa muito claro o Senhor Jesus Cristo. Nesse ponto em que nós entendemos que o capítulo 4 de Êxodo está ensinando a Moisés que Moisés deve ir ao Egito não confiando em si mesmo, mas confiando no Senhor, e que nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo refletido no texto bíblico. Lá em Mateus capítulo 7, versos 24 a 29, séculos depois de Moisés, quando o Senhor Jesus estava encerrando o seu sermão do monte, o Senhor Jesus Cristo diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Quando vierem as ventanias e as tempestades da vida, essa pessoa prevalecerá porque construiu a sua vida sobre algo confiável, sobre a rocha. Agora, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um louco que construiu a sua casa sobre a areia. É óbvio que quando vierem as ventanias e tempestades da vida, porque elas sempre vêm, essa pessoa verá sua própria vida desmoronando bem na frente dos seus olhos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que se você e eu queremos ter uma vida, uma mente, um coração sólidos, nós precisamos construí-los, fundamentá-los em Cristo. Porque só Ele é a rocha inabalável, a rocha eterna, na qual nós podemos confiar inteiramente as nossas vidas e a nossa existência. É só Ele, a rocha forte, firme, confiável o suficiente para nós basearmos
as nossas vidas. Se nós fundamentarmos nossa vida em qualquer outra coisa, se nós colocarmos nossas mentes, nosso coração e nossa autoestima confiados, por exemplo, nas nossas próprias capacidades, mas hora ou menos hora o desastre virá sobre nós. Nem nós somos tão sólidos e tão confiáveis e não podemos tentar construir nossas vidas sobre nós mesmos. Nós somos chamados, em Êxodo capítulo 4, a fazer como Moisés. Caminhar as caminhadas que o Senhor coloca diante de nós, não confiando em nós mesmos, mas confiando apenas em Cristo. Aquele que na cruz do Calvário fez a obra da redenção que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. A esse Deus que fez na cruz o que nós não poderíamos fazer, é que nós adoramos em Cristo Jesus. Por isso nós fazemos nossas as palavras do salmista lá no Salmo 18, verso 2, quando ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Que nós caminhemos todos os dias assim, confiando não em nós mesmos, não em nossas capacidades, em nossas vontades, em nossos próprios corações, em nossa própria força, mas confiando apenas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá e muito obrigado pelas tantas bênçãos que o Senhor tem sempre nos concedido, Pai. Muito obrigado por cada uma delas, desde as maiores até as menores, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bondoso e misericordioso conosco. E agora queremos te agradecer pela Tua Palavra que nos ensina tanto sobre a nossa caminhada contigo, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes cedemos aos discursos dos nossos dias e queremos confiar em nós mesmos e em nossas próprias capacidades, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes queremos ouvir muito mais a voz das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos e queremos fazer tudo pela nossa própria força, Pai. Por isso nós pedimos, ensina-nos pela Tua Palavra, com o poder do Teu Santo Espírito, a confiar única e exclusivamente em Ti. Confiar, Pai, que nós não temos todo o poder e toda a força para realizar a obra que o Senhor tem para cada um de nós, mas se confiarmos em Ti, o Senhor abrirá os caminhos, porque o Senhor vai à frente como nosso supremo e bom pastor. Ensina-nos a confiar, Pai, em Ti. É o que nós oramos e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e que o Senhor os abençoe.